Graça e paz da parte de Deus o Pai, nosso Criador, Deus o Filho Jesus, o nosso Salvador, Deus Espírito Santo, que nos dá fé, que nos mantém unidos como família, como igreja, que nos ilumina, santifica e nos faz crescer na fé, mantendo-nos firmes na doutrina da Sagrada Escritura. O tema de hoje para essa mensagem é: examinemos mais as Escrituras. Que assim seja. Amém. Podemos acertar. Querido irmão, querida irmã, você confere o troco quando você paga, quando você compra alguma coisa? Não estou falando daquele troco grande, quando você dá uma nota de R$50 e recebe notas de 10 ou de 5, mas aquele troco pequenininho. 10 centavos, 5 centavos, 25 centavos. Teríamos outra hora. Você, quando está com febre, dor de cabeça, enjoo, e toma um comprimido para aquilo, você depois se preocupa em novamente olhar para ver se ainda está com febre. Você confere a bula do remédio que você toma? Mas todo mundo toma, me indicaram esse remédio, eu tomei, você confere a bula. O prazo de validade dos alimentos que você compra, você confere? Principalmente aqueles lá no mercado, onde tem aquelas famosas promoções. Olha, vem agora, durante esses 10 minutos, promoção, esse produto de R$10 está R$5. Geralmente produtos vencidos ou que estão para aparecer. Você confere a data de validade? Quando você compra uma nova geringonça, um multiprocessador, você confere uma nova instrução ou você só olha lá, liga, desliga e pronto? Confere exatamente para que serve, o que tem que ser feito, qual é o tipo de manutenção, cuidar, até para não perder a garantia. E falando de algo bem mais sério, você confere na Escritura Sagrada aquilo que o pastor fala aqui do púlpito? Você traz sua Bíblia para a igreja? Muitas vezes vejo pessoas que levam bolsas enormes com tanta coisa, trazem para a igreja. Quando está para chuva, guarda-chuva, a gente não esquece. Eu às vezes fico pensando na hora de falar a leitura, eu vejo as pessoas caminhando lá atrás para pegar uma Bíblia. Poxa, essa pessoa não traz a Bíblia para a igreja. Aonde ela lê a Bíblia? Aonde ela leva a Bíblia? E hoje dá para levar a Bíblia em qualquer lugar, porque ela não está só no papel, ela pode estar até no celular. Muitas vezes eu vejo jovens sentados no canto, lendo livrinho de vampiro, de mortos-vivos, ou até caçando Pokémon, mas poucas vezes eu vejo alguém lendo a Bíblia. Nós conferimos, de fato, aquilo que é falado, aquilo que é pregado, aquilo que é ensinado na Escritura Sagrada. Ou simplesmente engolimos como um remédio, sem ler a bula, sem saber de fato se é para aquele mal ou não, se vai fazer bem ou não. Disse que nos remédios, por isso que eram chamados de drogaria, a diferença entre o veneno e o remédio está na dose. E com a Bíblia? Os textos que nós acabamos de acompanhar hoje tratam desse assunto. E se vocês lerem novamente esse texto de Jeremias, capítulo 23, e não apenas os versículos de hoje, mas o capítulo todo, vocês vão ver como Deus está irritado, chateado, irado, e Ele manda uma palavra muito dura pelo profeta Jeremias, porque os seus pastores, os sacerdotes, os levitas, os seus sacerdotes, aqueles que deveriam estar proferindo a sua palavra, diz Deus, estão falando de visões, de sonhos, de revelações, nada daquilo que eu quero que fale. Mentiras e mentiras.
Queridos irmãos e irmãs, como no passar da história, no decorrer da história, existem pessoas que são enganadas em nome de Deus. E são enganadas porque querem. Porque nós temos a palavra de Deus. Deus teve tanto cuidado e tanto amor por cada ser humano que Ele fez questão de dar a sua palavra em forma escrita. De colocar a sua palavra, toda a história da humanidade, o que passou, o que está acontecendo e o que vai acontecer num livro chamado Bíblia, Escritura Sagrada. Mas tem gente que nem leva para o culto. Imagina ler em casa. O apóstolo Paulo, 600 anos, quase 700 anos depois de Jeremias, tem um cuidado todo especial com as igrejas da nossa época, na era cristã, também nessa questão de doutrina. Ele fala aos Gálatas para que tomem muito cuidado com pessoas que se dizem entendidas, que se dizem conhecedoras da palavra, que tiveram algum conhecimento especial e que novamente estão desviando os Gálatas. E ele diz lá, cuidado dessas pessoas que estão fazendo com que vocês caiam da fé em Cristo. Ou é Cristo ou é a lei. E haviam vários mestres dizendo que a pessoa tem que ter fé em Jesus como Senhor e Salvador, mas também tinha que ser circuncidado e tinha que guardar o sábado e não comer carne de porcos e outros alimentos. E Paulo diz que isso passou. Lá em Colossenses 2, Paulo diz essas coisas eram sombras, como falamos aqui no domingo que passou. Eram sombras que preparavam o caminho para Jesus. Jesus veio, acabou essa questão do sábado, das comidas, das bebidas. Isso tudo acabou, não tem mais utilidade, porque Jesus já veio. Ou é Cristo, ou são as leis. Quantas são as pessoas que continuam hoje ensinando, tem que guardar o sábado, não pode comer esse tipo de comida, não pode beber isso, não pode fazer aquilo. E a palavra de Deus está bem clara. Ou é a lei, ou é Cristo. Aos Colossenses, Paulo também fala em Colossenses 1,16, depois 2,8 seguintes. Tome muito cuidado com pessoas que andam ensinando por aí que existem forças dominadoras nesse mundo espiritual que têm o mesmo poder de Cristo. E Paulo diz ali, Cristo é Deus. Nele habita a plenitude da divindade, Ele está acima de todas as coisas. Cuidado com isso que parece ser uma coisinha simples, mas que pode fazer desviar vocês da questão da fé em Jesus como único Senhor e Salvador e como verdadeiro Deus. As pessoas aprenderam. Ou hoje ainda continuam batendo nas portas de vocês, de dois em dois, dizendo que Jesus não é Deus, que a Trindade não existe, com uma nova Bíblia na mão. A palavra está lá. A verdade está ali. Paulo está preocupado. Em Gálatas 1,8 ele diz, essas pessoas que vêm com um evangelho diferente do que está na Bíblia, eles são anátomos, eles são malditos. Eles não trabalham para Deus, trabalham para o diabo. Em Romanos 16, 17, Paulo diz, afastai-vos dessas pessoas que modificam o Evangelho. Em 2 João, versículo 10, João, discípulo amado, diz, não recebais nem em vossas casas, para não seres cúmplices dessas pessoas que dizem, eu tive uma visão, eu sonhei, ou como hoje em dia é a moda, eu estou profetizando isso, profetizando aquilo. Mudaram o nome para ficar bonitinho. Profecia é a palavra de Deus, que fala da vinda de Jesus, que fala da salvação e da sua segunda vinda. Acabou. Todo o resto que fala, eu estou profetizando que vai acontecer isso, a Bíblia chama de adivinhação. Que pode ou não acontecer, porque o diabo tem poder. Mas que Deus cuide. E está cheio de gente por aí, profetizando. É a moda de hoje.
para Timóteo, em 1 Timóteo 1, 3, depois 4, 5, Paulo adverte: cuidado com essas outras doutrinas que enganam vocês e que são ensinos de demônios, pois essas pessoas apostataram da fé. Eles não têm mais fé só em Jesus. E então ele diz: tem uns que proíbem alimentos e tem outros que até proíbem o casamento. Dizem que você tem que permanecer fiel e puro só a Jesus. É como se fosse um casamento. Em 2 Coríntios 11, 14 ele diz: está cheio de falsos apóstolos por aí. E muito cuidado, porque Satanás se transforma em um anjo de luz. Ele não está dizendo que ele se disfarça. Olhem só a palavra que Paulo diz aqui: Satanás se transforma. E quando falamos de luz, nós pensamos em trevas. Trevas é quando a pessoa está em dúvida, está confusa, está em busca de alguma coisa. Aí aparece uma luz e diz: ó, a solução está aqui, o que tu quer está aqui, vem para cá. É atender o desejo do coração do cidadão, independente da palavra de Deus. E como Satanás tem feito isso novamente hoje? Como temos igrejas que oferecem o que o cidadão quer. Igreja supermercado: você está doente, o sistema de saúde está falido, venha para cá que aqui você tem os milagres da cura. Está lá o anjo que se transforma em anjo de luz. Você não está ganhando o suficiente no seu emprego, você quer um carro novo, uma casa nova, aquela mansão, vem para cá que aqui você vai ter. Olha, você não está contente com o que a Bíblia diz? Ela não atende exatamente às suas necessidades, ela não está dizendo algo exato para você nesse momento. Venha para cá que aqui você vai ter uma visão, você vai ter uma revelação, aqui tem uma campanha com pessoas que têm unção especial, que vão profetizar para você o que você quer ouvir. Como Satanás está dando trabalho nos dias de hoje, nessa sua transformação, e como está atendendo aquilo que as pessoas querem. Queridos irmãos, esse texto de Jeremias, escrito 600 anos antes de Jesus, ele é muito atual. E ali Deus diz no versículo 16: não deis ouvidos a esses profetas que falam que tiveram visões, e essas visões são do seu coração. No versículo 25 Deus diz: estão pregando mentiras em meu nome, dizendo que sonharam o que eu falei. No versículo 31 Deus diz: pregam sua própria palavra e afirmam: ele disse. E para concluir no versículo 29 diz: eu estou em todo lugar, eu sei todas as coisas, e a minha palavra é fogo e martelo que esmiuça a terra. O que ele quer dizer com isso? Essas pessoas estão tornando vocês com o coração duro para mim. Vocês não têm mais tempo de ler a Bíblia. Não querem ouvir o que eu falo. Só querem ouvir suas visões, revelações. Estão tornando o coração de vocês em pedra. Pois a minha palavra é um martelo que quebra, que esmiuça essa pedra. É um fogo que queima esse coração idólatra. Cuidado. Queridos irmãos e irmãs, a palavra de Deus é lei e evangelho. O Evangelho aponta para Jesus e diz que Ele é o nosso único Senhor e Salvador. E que para sermos salvos é só crer nele. A Bíblia é bem clara em Marcos 16, quando diz: quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Não é quem faz isso, quem não faz aquilo, quem não tem. E a lei também é dura para aqueles que correm atrás de visões, de revelações, que não leem a bula antes de tomar o remédio e que engolem qualquer coisa, ou coisa qualquer. Há uma palavra que esmiuça a terra, que faz em pedaços, que mostra um inferno aberto. Na época de Jeremias, os sacerdotes, os profetas, eles faziam a política da boa vizinhança. Poxa, eles estavam ali, queriam agradar o rei. Então queriam saber o que o rei e os seus ministros queriam ouvir. Essa era a palavra que eles falavam. Eu tinha uma visão, eu tinha uma revelação, eu vou profetizar isso para você. E Deus diz: não é assim.
Hoje, novamente, nós estamos perto de um período eleitoral e está cheio de pastor por aí, novamente profetizando. Esse é o candidato. Eu tive uma visão, uma revelação. É nesse. Muito cuidado. Passará o céu e a terra, diz Jesus. Mas a minha palavra não passará. Queridos irmãos e irmãs, quando Lutero, novamente, fez a reforma na igreja, 3 pilares ficaram evidentes sobre o único fundamento que é Cristo. E esses 3 pilares são: somente a fé em Jesus salva as pessoas. Somente a graça. Pede para baixar um pouquinho para mim lá, Camila. Obrigado. Somente é pela graça, isso é um presente. E somente a Escritura é a palavra de Deus. Somente a Escritura. Leiamos mais a Bíblia. Estudemos mais a Bíblia. Aprendamos mais a Bíblia. Hoje é dia dos pais. Ser pai é um grande privilégio, mas é uma grande, uma imensa responsabilidade. Pai é uma palavrinha só de 3 letras. Nós estamos mencionando aquele que é o nosso Pai. Aquele que nós podemos agora chamar de Pai através de Jesus, que quando ensina a oração ele diz: Ele não é só o meu Pai, Ele é o teu também, pela fé em mim. Nós agora somos uma família. E esse Pai que nos ama e cuida de nós também nos corrige. E quando Ele puxa a orelha, quando Ele corrige, quando Ele disciplina, Ele nunca quer o nosso mal. Ele faz isso porque Ele quer nos livrar do caminho que leva ao inferno, de uma condenação que é eterna e da qual não tem mais escapatória. O momento de corrigir, de disciplinar, de puxar a orelha é agora. E Ele faz isso com amor. E às vezes com tristeza, quando o filho continua não querendo ouvir. E é assim que Ele quer que o pai haja na sua casa. Ele diz: você é o responsável da família que eu te dei, da esposa e dos filhos. Já lá com Moisés, lá no início da Bíblia, ele diz: corrige o teu filho, ensina. Ao deitar, ao levantar, ao caminhar com ele, fala da minha palavra. Inculque no coração. Isso é, meta a força, minha palavra, para que ele saiba que alguém falou, alguém ensinou, alguém deu exemplo. Às vezes, como pais, nós ensinamos o filho a se vestir, a se limpar, a ter modos, a ter educação, mas quando chega na questão da Bíblia, não, isso ele decide quando quiser. Nós estamos tratando da alma que é interna. Deus diz: inculque, meta a força. Ah, ele é dono do próprio nariz, ele já tem mais de 18 anos. Em quanto tempo nessa vida eu vou ser pai do meu filho? Sempre. Em quanto tempo nessa vida meu filho vai ser até a mim como pai? Sempre. Nunca vou deixar de ser pai. Não interessa se meu pai tem 90 anos. Não interessa se meu filho tem 2 anos ou tem 40. A minha obrigação, mesmo que ele tenha sua família, é dizer: Deus ensina assim. E dar o exemplo. Que o nosso exemplo como pai sempre seja, a primeira coisa pela manhã, uma oração, um devocional. A última coisa antes de dormir, uma oração. Falar com Deus. Depois, se o filho quiser seguir, quiser fazer igual ou não, ele vai responder diante de Deus. Mas você ensinou e você deu o seu exemplo. Parabéns aos pais que levam a sério a sua incumbência de pai no lugar do pai. Como eu falei, é uma responsabilidade, mas é um grande privilégio poder apontar o caminho da salvação eterna para uma alma que é eterna e que Ele colocou perto de mim.
colocou aos meus cuidados e disse: é meu filho, é minha filha, cuida dele. E você ainda vai ter a honra de vê-lo chamar de pai, de mãe. Parabéns aos pais que cumprem a sua função. Parabéns aos filhos que não esquecem do quarto mandamento, que sabem honrar, respeitar, amar, obedecer o pai e a mãe. Não só quando ele está saudável é mais forte que você, mas também quando ele tiver seus 80 anos, 90, estiver numa cama, todo debilitado, e talvez não fale mais coisa com coisa. Ele ainda é teu pai, ela ainda é tua mãe. Eles ainda estão numa função ocupando o lugar do pai. Que todos nós possamos sempre amar o nosso Pai do céu através dos nossos pais aqui na terra. E para amar, respeitar o Pai, é preciso ouvir a sua palavra. É um peso a mais, talvez 1 quilo que a gente leva para a igreja ou para outros lugares, mas é algo que pode fazer diferença da eternidade. Ainda vou ler um versículo que está em Atos 17:11, onde Paulo diz assim: ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as coisas nas Escrituras todos os dias, para ver se de fato eram assim. Paulo pregava, e os cristãos de Bereia todo dia, não era só um domingo, todo dia, diz aqui, com avidez, ou seja, com entusiasmo, com interesse, liam a Escritura Sagrada para ver se de fato era assim. E o texto continua dizendo: e muitos criam, e a igreja crescia. Volto à pergunta que eu fiz antes: você lê a Bíblia todo dia? Você faz como os cristãos de Bereia? Qual é o valor que você dá à doutrina? Às vezes damos muito valor à música, a coreografias, tudo isso é importante. Mas o fundamental é a doutrina. Porque aí os falsos profetas não vão conseguir nos dar o remédio errado. Porque a gente está com a bula na mão, está com a receita segura, escrita pelo médico dos médicos. Que possamos estar cada vez mais fundamentados, alicerçados na verdade, para viver a verdade e para falar a verdade. E como disse o texto que lemos de Hebreus, continuamos correndo com perseverança, olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Ele é autor porque ele nos deu a fé, lá no batismo, lá no momento da primeira pregação. E ele é consumador porque quando chegarmos no céu, nossa fé vai se encontrar com o objeto da fé, que é Jesus. Então sim, seremos perfeitos. Ninguém nos enganará mais. Possamos aqui ser mensageiros de Jesus. Na igreja, fora da igreja, e principalmente em casa, como pai, como mãe, cumprindo a nossa obrigação, o nosso dever, o nosso compromisso com responsabilidade, sabendo que é um privilégio. E como filhos, obedecendo, respeitando, amando, ouvindo, honrando. Quando fazemos isso com o pai e com a mãe, estamos fazendo para Deus. Feliz e abençoado Dia dos Pais. Amém. Firmados na Escritura, na palavra, que é do Pai. Amém. E a paz de Deus, que excede o entendimento humano, guarde corações e mentes em Cristo Jesus para a vida eterna. Amém.